Bem, gente, vamos começar, né? Boa noite. Pode passar. Tu quer pegar mais uns livros? O pessoal tá precisando. Leva mais algum, vai lá. A gente vai hoje começar o item 4. Boa noite, gente. Cadê o livro para assinar? Ah, tá passando aqui. Sim, aqui. Oi, amigo. Eu vi o carro de tudo bem, viu? Tem livro aqui, ó. Mas vai querer? Então, nosso tema de hoje, gente, é transmigração progressiva, tá? É um tema que tem muitas questões, então a gente vai, talvez a gente consiga terminar hoje, não é certeza, porque tem algumas questões aqui que as respostas são grandes e tem algumas questões que tem observações também do autor, né? Que são textos, né? São textos até um pouquinho grandes. São. Então, para quem não achou aí, está na página 117, tá? 117. E vamos começar as perguntas, né? Podemos começar? Vamos lá, 189 é a primeira pergunta, tá? Desde o princípio da sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades. Esse assunto é bastante interessante, porque ele vai meio que explicar para a gente toda a nossa trajetória evolutiva, desde o momento que nós somos criados como espírito, até o momento que nós estamos agora, né? E talvez até um pouco do nosso futuro, de como que a gente vai estar um pouquinho mais para frente. Então ele já começa com uma pergunta que é bastante interessante, muita gente tem dúvida. Se desde o início, quando o espírito é criado, se ele já goza da plenitude de todas as suas faculdades. Quais são as nossas faculdades? Quais são as nossas faculdades? São as nossas características, né? Quais são as nossas características? A gente tem a capacidade de pensar, a gente tem a capacidade de guardar memória, a gente tem a capacidade de ter sentimentos, a gente pode enxergar, a gente pode perceber os sons, ouvir, né? E falar, nos comunicar. A gente tem várias características, ou seja, a gente tem várias faculdades. E aqui na Terra tem outros seres vivos que já possuem outras faculdades diferentes da nossa, né? Como a gente comentou aqui já em algumas outras ocasiões. Por exemplo, os morcegos, os golfinhos, eles têm o sonar. Eles emitem um som, o som rebate no ambiente e volta para eles. Quando esse som volta para eles, eles captam esse som e mesmo num ambiente totalmente escuro, eles sabem exatamente tudo que está ao redor dele. Então, se um morcego estiver voando aqui nesse ambiente, né, em total escuridão, ele emite um som e ele sabe exatamente onde estão as paredes. E aí ele consegue voar, é um voo meio desajeitado, né? Mas ele consegue voar sem bater nessas paredes. Ele sabe exatamente onde estão as portas, se elas estão abertas, né? Mesmo em escuridão total. Isso é uma adaptação para viver nas cavernas. Os golfinhos também têm, alguns outros animais também têm. Já é uma outra faculdade. Animais como os cetáceos, por exemplo, né, as baleias, elas conseguem perceber o campo magnético da Terra. E alguns cientistas acham que elas se locomovem no mar através desse campo magnético. Ou seja, elas são guiadas através desse campo magnético, né? Tem outros animais que têm percepções que a gente nem sabe como que elas funcionam. Por exemplo, as tartarugas marinhas, elas chegam a passar 40, 50 anos para se reproduzir a primeira vez. Então elas saem do seu ninho, ficam vagando pelo oceano inteiro, percorrem milhares e milhares de quilômetros, e depois de 40 anos, quando elas finalmente vão reproduzir, elas voltam exatamente para o lugar onde elas nasceram. Então a gente não sabe como que elas conseguem acertar, mas elas voltam, né?
A gente sabe que elas voltam, sabe que elas se reproduzem no mesmo lugar que elas nasceram. Mas ninguém faz a mínima ideia do como que ela consegue fazer isso. Então é um tipo de percepção que nós, humanos encarnados, nós não temos. Mas eu já estou meio que respondendo a pergunta, né? Mas será que a gente, desde o início, desde que nós somos criados, a gente tem todas essas faculdades, né? Tem alguns peixes, como os tubarões, por exemplo, que eles conseguem perceber se tem algum outro animal próximo deles, porque eles sentem o impulso elétrico da batida do coração desses outros animais. Então, se tiver um peixe ali com o coração batendo perto dele, ele percebe, porque esse impulso elétrico provoca uma vibração na água e ele consegue sentir através de órgãos sensoriais que eles têm. Então, assim, cada ser vivo, né, tem capacidades assim bem diferentes das nossas. Um falcão, por exemplo, ele consegue enxergar um ratinho a quilômetros dele. Eu não consigo enxergar a 5 metros, porque eu sou míope. Mas, mesmo se não fosse, né, a gente não ia conseguir enxergar tão longe assim. Pelo menos não com nitidez, né? A gente consegue enxergar coisas distantes. Se você olhar para o céu, você vai ver uma estrela que está a milhares de anos-luz. Tudo bem. Mas a gente não vê com nitidez, né? Se fosse um ratinho no lugar da estrela, não ia enxergar de jeito nenhum. Então, será que a gente tem, desde que a gente é criado, essas faculdades? A resposta, obviamente, é não. Porque o espírito, como homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva. Olha que coisa interessante. Possuindo apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Então, se você pegar um ser vivo, muito aqui na Terra, né? Que a gente conhece só aqui na Terra. Se a gente pegar um ser vivo muito simples, como uma bactéria, né? Eu não estou nem falando de animal, estou falando de uma bactéria, um protozoário, que é um bichinho tão pequeno que a gente não consegue nem enxergar. Esse bichinho, será que ele tem memória? Será que ele tem sentimentos? Ele tem apego pelos entes queridos? Será que ele tem inteligência? Obviamente não. Bactéria só tem o instinto de bater ali os cílios e se alimentar. E se alimentar e ter metabolismo, não tem mais nada, né? Então, nós, quando fomos criados, a gente estava nesse nível. Nós não tínhamos absolutamente nenhuma faculdade, praticamente nenhuma faculdade que nós temos hoje, nenhuma capacidade que a gente tem hoje. Nós tínhamos apenas instintos. E à medida que a gente vai passando, né, de um ser, de uma encarnação para outra, de um ser mais simples para um ser mais complexo, a gente vai aprendendo como espírito a desenvolver essas capacidades, a desenvolver essas características. Então, por exemplo, o espírito foi criado há pouco tempo. Ele pode habitar uma única célula como uma bactéria, uma única célula como um fungo unicelular, como um protozoário unicelular, e ele é capaz de fazer essa célula funcionar. Se você pegar esse espírito e tentar encarnar ele em um corpo complexo como o nosso, ele não vai nem ter capacidade de fazer aquele metabolismo funcionar. É por isso que é impossível, né? Um ser que está tão atrás, tão no início da sua formação, ele encarnar em um corpo complexo, né? A gente só consegue encarnar em um corpo humano depois que a gente passou por todas as etapas de desenvolvimento que vem antes, que a gente não sabe nem quantas são, a gente não sabe nem quantos mil anos demora para isso acontecer, se é que são 1000 anos, né? Muito provavelmente já deve estar aí na casa dos milhões de anos. A gente não sabe direito, nós não sabemos quando fomos criados, nós não sabemos que corpos nós habitamos, só sabemos que foram extremamente simples e que fomos passando de etapa, passando de nível, do mesmo jeito que quando a gente joga em videogame a gente troca de uma fase para outra, né? A gente vai avançando e aprendendo coisas, até chegar ao ponto de estarmos num organismo mais complexo como o nosso filho. Deu para entender? Ficou muito difícil? Vamos para 190. Qual é o estado da alma em suas primeiras encarnações? Eu meio que já falei, né? Mas é uma resposta que pode ser dada de várias maneiras diferentes. O que a gente vai ver aqui é como os espíritos resolveram responder essa questão. Mas eles podem responder de várias maneiras diferentes e não vai estar errado, tá? Então eles responderam aqui.
o estado da infância na vida corpórea. É como se fosse um recém-nascido, né? Sua inteligência apenas desabrocha, ela ensaia para a vida. Então ele deu uma resposta mais geral. Quando o espírito é criado, ele está apenas iniciando. Então ele não tem praticamente nada desenvolvido ainda, tá? 191. As almas dos nossos selvagens estão no estado de infância, ou seja, se você pegar um ser humano que mora em uma tribo que nunca conheceu a civilização, você vai lá na Amazônia e você vai atrás de uma tribo que nunca viu um ser humano civilizado. Ele não conhece uma roupa, ele não conhece um chinelo, ele não conhece nada tecnológico, ele não conhece nada industrializado, ele nunca viu, ele está lá na Amazônia isolado desde que nasceu. Será que o espírito encarnado nesse ser, ele está na infância espiritual ainda? E aí, o que vocês acham? Não, porque ele já encarnou num corpo humano. Então, muito provavelmente, aquele espírito é mais ou menos da mesma idade que nós aqui. Não vai ter muita diferença, tá? Ele está ainda naquela condição de viver naquele ambiente, mas não significa dizer que ele é muito mais jovem do que nós, porque ele já é humano e nós também já somos humanos. Então, estamos mais ou menos ali. É como se ele tivesse, para nós, ele ainda tem menos conhecimento, vamos dizer assim, em relação a nós. Então é como se fosse uma infância relativa a nós. Mas, se já está na fase humana, é porque também já é um espírito mais ou menos no nosso patamar aqui. E é o que eles respondem, ó. Infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões, assim como nós, né? Assim como nós. E tem muita gente que tem dúvida disso. Tem muitas pessoas que falam assim, mas se o espírito encarna em uma tribo primitiva, significa dizer que ele é um espírito mau, ou que ele é um espírito primitivo, ou que ele é um espírito ignorante? Nem sempre, tá? Porque dentro dessas tribos tem indivíduos ali que são também extremamente inteligentes, que muitas vezes escolhem estar ali mais para ajudar também. Porque, missionários, né? Todos são missionários, né? Missionários, exatamente. Então, assim, existem aqueles espíritos que já estão acostumados naquele meio, que eles preferem estar reencarnando ali, mas uma hora eles têm que sair. Por quê? Porque no nosso planeta, a gente já vê a humanidade desenvolvendo tecnologias, a gente já vê a humanidade estudando a psicologia, a psiquiatria, a neurologia, a gente já vê a humanidade avançando também em conhecimento. Em uma tribo dessas, você pode até avançar no que diz respeito à moral, do mesmo jeito que a gente aqui, ou muito parecido. Mas como que você vai desenvolver intelectualmente se aquele ambiente é limitado? Então, em um dado momento, esse espírito vai ter que ter contato. É por isso que a maior parte dos indivíduos ou das tribos que existem no planeta Terra, elas já se juntaram ao resto da civilização, a maior parte. Se você for ver hoje, ainda existem tribos isoladas. Provavelmente, acho que em todos os continentes tem. Todos os continentes você vai achar, até na Europa você vai achar. Mas são raríssimos, tá? São raros. A maior parte, você vê essas tribos indígenas mais raiz mesmo, que é índio desde que nasceu, que vive em tribo, a maior parte já está andando de Hilux, a maior parte já tem calçados, já tem, né? Já tem instrumentos para usar, utensílios domésticos, roupa normal, igual qualquer pessoa dentro da civilização, né? Então, são indivíduos que estão mais ou menos no mesmo patamar da gente, viu? Não muda muita coisa, não. No caso, eles já aderiram à tecnologia, né? E muitas vezes a gente até romantiza, né? A gente fala, deixa o índio lá na tribo dele, deixa ele ser feliz. Eles não querem. Eles não querem. E quem que vai querer viver em tribo? Não querem.
Não querem, eles querem iPhone, eles querem televisão, eles querem tudo. Aí o cara tem até quadriciclo, recebe da Isso, FUNAI. exatamente. A famosa TikTok tem um monte de namorada e Não é? errado isso. Recebe da FUNAI, você tem da FUNAI, ele transou, o cartão tem quadriciclo. Até limão que ele tem. O cara novo. De uma vida diferente, depois que se transita na sociedade, ele já levou. Exatamente, a gente já quer outras coisas, né? Aí quando a gente passa a conhecer muita coisa, a gente começa a escolher algumas. Porque quando você não tem escolha, aí você está lá no seu mundinho fechado, isolado. Mas quando você passa a conhecer as coisas, algumas você vai querer. É inevitável. Isso faz parte da natureza humana. Isso não é uma decisão nossa, é algo meio automático. Tem certas coisas, gente, que eu gosto de falar aqui, porque abre a cabeça da gente. Agora o link foi para o deve ser cara, são dois. Foi? Tá. Mas assim, ó, tem certas coisas que a gente entende, que a gente tem que entender que não é algo assim, vamos dizer, não é algo que a gente primeiro raciocina, depois a gente escolhe. Tem certas coisas que faz parte da nossa natureza. Fazem parte. E vão acontecer independente das suas escolhas. Por exemplo, você se sentir atraído por alguém. Atraído mesmo, sexualmente falando. Isso daí não é que você acorda de manhã e fala, hoje eu vou me apaixonar. Não. Não é assim. E é algo inexplicável. Não, mas a gente tenta falar assim, hoje eu vou me desapaixonar. E não consegue também. Também não consegue. Exato, exatamente. Aí outro dia você acorda, não, hoje eu vou começar a ter ambição. Não é assim, gente. Ou você sente naturalmente ou você não sente. Hoje eu vou começar a acreditar em Deus. Gente, pelo amor de Deus. Ou você acredita naturalmente, espontaneamente, ou você não acredita. E acabou, não adianta você tentar forçar. É que nem uma pessoa que é heterossexual e ele decidir que vai virar homossexual. Ou o contrário, uma pessoa que é homossexual decidir que vai virar hétero. Ela não decide. Porque isso é do ser humano, isso nasce com o ser humano. Isso é algo que a gente não controla. Muita coisa na gente a gente não controla. Tá? Então, por exemplo, a vontade de se desenvolver. Por exemplo, porque aí eu sempre falo, né? Por que o socialismo nunca deu certo? Porque no socialismo, todo mundo tem que ganhar mais ou menos a mesma coisa, tem que ter a mesma casa, tem que ter o mesmo carro. O ser humano não consegue, ele não consegue. Se ele trabalha mais, ele vai querer ganhar mais. Se ele se esforça muito, se ele é mais inteligente, se ele se esforça mais, faz mais cursos, empreende mais, ele vai querer mais. Isso não é decisão nossa. Isso aí é natural, é da natureza humana. É da natureza. Então tem certas coisas que a gente não vai conseguir fugir. É da natureza. E aí se você perguntar, mas por que nós somos assim? Algumas dessas coisas podem até ser defeitos nossos que a gente ainda vai depurar. Mas outras coisas só existe uma resposta, porque Deus fez assim. E não vai ter outra, tá? Não vai ter outra resposta. Infelizmente. Cada um tem uma natureza, né? Mas tem coisas que são comuns à maioria. Tem coisas, por exemplo, a vontade de ser feliz. Dificilmente você encontra alguém que fala, eu não tenho vontade de ser feliz. Entendeu? A vontade de progredir. A vontade de progredir em alguma coisa, em se melhorar, em melhorar a sua condição, melhorar a sua vida. Isso é inerente. Isso é natural. Dificilmente você vai conhecer alguém que fala assim, poxa, eu queria piorar de vida. Eu queria ficar mais pobre. É difícil, entendeu? É difícil. Pode acontecer. Pode acontecer. Pessoas muito ricas, às vezes elas doam, elas fazem grandes doações, porque elas querem ficar mais pobres. Mas elas não querem ficar pobres ao ponto de passar fome. Né? Tem gente que se doar metade da riqueza ainda continua sendo a pessoa mais rica do mundo. Na verdade, não é nem ficar mais pobre, tipo assim, você tem dinheiro demais. No máximo, vou ficar louco. É mais ou menos por aí. Não tem mais o que comprar.
Ó, 191A. Essa daqui é que tem um textinho depois, né? Ou não? Ah, não, gente. Esse texto aqui é da... Eu já ia falar esse texto do outro. É da outra pergunta anterior. É porque ficou nas 2 páginas. Então, a resposta da 191A tá na página seguinte. Eu que estou confundindo aqui as bolas. Exato, porque já ia perguntar isso mesmo. 191A. As paixões, então, indicam o desenvolvimento, ou seja, o fato da gente se apegar a certas coisas, indicam que nós somos desenvolvidos? Olha só que pergunta difícil, hein? Ó, vamos ver a resposta. Desenvolvimento sim, mas não perfeição. São um sinal de atividade e de consciência própria. Na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estados de germes. Quando ele fala em estados de germes, não significa um estado ruim. Estado de germes significa um estado primitivo, que ainda está no início, tá? Está ali nos seus desenvolvimentos iniciais, tá? Aqui, toda vez que falar germes aqui, não pense em sujeira, que não tem nada a ver. Tem a ver com latência, tem a ver com início, tem a ver com como é que se diz? Com criação, tá? Estados de germes é como se fosse o iniciozinho. Porque o que é que nosso corpo físico é? Lá no início da gestação, depois que o óvulo fecunda o espermatozoide, é como se fosse um germe. Nós somos ali um germe. Assim como a semente das plantas, ela também tem a fase de germe, né? Então, porque ela vai germinar, né? Depois. Nós também germinamos. E aí, a gente tem que entender uma coisa. No início, se você pegar, né, espíritos que estão encarnados em outros animais aqui da Terra, se você pegar, por exemplo, um espírito que está encarnado, sei lá, em um animal doméstico, um porco, uma galinha, um cachorro, alguma coisa assim. Esses espíritos, nessa fase, eles ainda não têm paixões. Eles ainda não têm vontade de ter um carro novo, eles não têm vontade de construir uma casa, eles não têm vontade de ter uma conta bancária, é ou não é? Eles não têm ciúmes, eles têm um instinto de preservação, né? A galinha, quando choca os pintinhos, eles têm aquele instinto de proteção, que é o instinto materno. Mas não tem aquele apego. Depois que aquele pintinho sai daquela fase, que se torna um frango, uma galinha, acabou. Aquela galinha que deu origem àquela outra, ela nem sabe mais que ela tem algum grau de parentesco, né? O que é que acontece com os leões machos quando eles atingem ali a adolescência deles? Os pais deles expulsam eles do bando. E se eles retornarem, a briga é feia. E geralmente eles retornam para matar os pais e tomarem o bando para eles. Geralmente quando eles retornam para fazer isso. E aí o que é que eles fazem com os filhotes dos pais? Matam os filhotes dos pais para que as fêmeas entrem no cio e possam fecundar, possam procriar com eles e eles transmitirem os próprios genes, né? Então eles não têm esse apego que a gente tem. Olha o ser humano. A mulher teve um filho, o menino pode chegar nos seus 60 anos e vai ser o filho dela do mesmo jeito. E criança. Não adianta. Vai ser o filhinho da mamãe a vida inteira. Ah, mas a mãe já está com 90 anos, o filho está com 70. Não adianta, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque nós criamos esse vínculo, né? Nós criamos esse vínculo porque nós temos paixões também, né? Que muitas vezes são essenciais, são fundamentais para o nosso desenvolvimento, mas quando a gente exagera, começa a se tornar defeito, né? Porque se você se apega demais à sua fazenda, ao seu carro, à sua moto, você acaba, às vezes, deixando de priorizar as relações humanas para priorizar os bens materiais, né? É assim que a gente faz. O exagero leva a problemas, né? A gente sabe disso. Deixa eu consertar aqui que tá torto. E aí ele faz uma observação aqui embaixo, ó.
A vida dos espíritos no seu conjunto segue as mesmas fases da vida corpórea. Passa gradativamente do estado de embrião ao da infância, para chegar por uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que nesta não existe o declínio nem a decrepitude da vida corpórea. Ou seja, a gente não chega, espiritualmente falando, a gente não chega à fase de velhice, tá? Não existem espíritos idosos. Que a sua vida, que teve um começo, não terá um fim. Que lhe é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo, e o seu progresso realiza-se não sobre uma esfera apenas, mas através de diversos mundos. A vida do espírito constitui-se assim uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progresso, como cada existência corporal se compõe de uma série de dias, nos quais o homem adquire maior experiência e instrução. Mas, da mesma maneira que na vida humana há dias infrutíferos, na do espírito há existências corpóreas sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. Então, vamos fazer da nossa encarnação atual uma encarnação frutífera. Vamos fazer a nossa encarnação valer a pena. Como é que a gente faz a nossa encarnação valer a pena? Isso. E como é que a gente... Exatamente. A gente evolui fazendo o bem, nos tornando pessoas melhores, pessoas mais sensatas, mais empáticas, que têm maior paciência também, né? e assim por diante. Mas deu para entender aí? Tá tudo tranquilo? Nenhuma dúvida? Então vamos para 192. Pergunta de Kardec. Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nessa vida todos os graus e nos tornar espíritos puros sem passar pelos intermediários? Ô, besouro, entra aí. Não, eu vou viajar no instante. Vai tu. Você é apaixonada comigo. Te amo. Boa noite. Boa noite, boa viagem. Viu? Tá bom. Boa viagem. Então, assim, alguém aí de vocês tem a pretensão de evoluir tudo que vocês têm para evoluir nessa encarnação agora e não precisar mais nunca voltar para o planeta Terra? Não entendi. Mas alguém tem essa pretensão? Menina, é muito difícil, então não. Eu tava doido para decepcionar alguém. Eu tava doido para decepcionar alguém. Eu ia dizer, infelizmente não vai dar. Brincadeira. Mas realmente é o que mais falou. Não dá, infelizmente não dá tempo. Né? Não dá tempo por quê? Porque uma encarnação, gente, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente mude, por mais que a gente nasça um brucutu e morra uma lady, um gentleman, um Chico Xavier, mas por mais que a gente mude completamente, por mais que a gente faça todo tipo de terapia, todo tipo de busca de autoconhecimento, para a eternidade isso é muito pouco, né? É uma gotinha d'água no oceano. Só que a gente não pode deixar de pingar essa gotinha lá no mar. Tá? A gente não pode deixar de pingar essa gotinha. Porque quanto menos a gente evolui, mais vezes a gente vai ter que voltar para cá, para a gente percorrer de novo aquela mesma jornada que a gente não percorreu direito. Então, de uma maneira ou de outra, né, é que nem o beija-flor, né? Pegando uma gotinha de água e jogando no incêndio lá da floresta. Exatamente. Mas assim, uma hora o incêndio vai apagar, né? Não pela água do beija-flor, mas uma hora ele vai conseguir o
os objetivos dele, fazendo a parte dele. Vamos para... então, assim, a resposta é não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Olha só. Há qualidades que nós nem conhecemos e nem sonhamos a saber quais são ou como elas são. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas essa não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. E um doente deve passar pela convalescência antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu, senão em nenhum sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais um homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. Então, é aquela velha história, né? Cuida, cuida. Não é assim que vocês gostam de falar? Cuida, cuida. Havia, né? Lá na tua terra havia, né? Havia. Pois é. Deu para entender, gente? Havia, anda logo. Vai lá. De lá de Sergipe para cima o pessoal usa mais, né? Nunca vi aqui, não. Aqui o pessoal não usa muito, não. 192A. Mas algumas pessoas aqui usam. 192A. Vamos lá. O homem pode assegurar-se nessa vida de uma existência futura menos cheia de amarguras? Vocês entenderam? Não. Vou repetir, ó. O homem pode assegurar-se nessa vida de uma existência futura menos cheia de amarguras? Ou seja, tem alguma coisa que a gente possa fazer agora que vai assegurar que a nossa próxima vida aqui na Terra seja melhor? Sim. Então, a resposta é sim, né? A gente evoluir aqui para a próxima ter alguma coisa melhor, né? É que nem quando a gente decide sair de um emprego. O que é que a gente quer no próximo? Quando a gente decide, né? Quer um emprego melhor. Então, a mesma coisa são as encarnações. O que a gente faz aqui é porque a gente quer que a próxima seja melhor. Então, a resposta é sim, sem dúvida. Pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. Não quero ficar desleixado. Então, não vamos ser desleixados. 193. Pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido? Não. Ou seja, a gente pode regredir? Não. Ele já está acima. Vamos ver a resposta. Hã? Como? Vamos ler a resposta então. Hã? Foi muito ruim. Olha a resposta. Em sua posição social, sim, mas como espírito, não. Ou seja, eu posso vir nessa encarnação pobre e na próxima rico. Eu posso vir nessa encarnação rico e na próxima pobre. Isso daí não depende de evolução. Isso não depende de evolução. Se alguém aí estiver pensando que os ricos são evoluídos e os pobres não são, infelizmente não tem nada a ver, tá? É igual a encarnação de Quincurlentos. Na outra ele foi... Nestório. Nestório, escravo. Escravo Nestório. Em um ele foi Publio Lentulus, né? Na época de Cristo, 50 anos depois ele foi Nestório, que era um escravo. Mas ali o espírito regrediu em alguma coisa? Não. Só porque ele veio como escravo? Não, de jeito nenhum, tá? O espírito ele permanece com o mesmo patamar que ele estava, né? E ele pode estar evoluindo, né? Ele pode estar meio estacionado, ele pode estar evoluindo. Tipo assim, tem ocasiões que a pessoa
passaria uma vida sendo rica que ela não passaria sendo pobre. Exatamente. E a gente precisa vivenciar essas outras experiências. Às vezes nós precisamos vivenciar experiências diferentes. É por isso que a gente vem em famílias diferentes, a gente vem em comunidades diferentes, vem como homem, vem como mulher, porque a gente precisa experienciar coisas diferentes. Porque em todas essas experiências a gente vai aprender coisas diferentes. O objetivo é sempre estar em pleno aprendizado, né? Na outra encarnação eu quero vir homem rico. Diz que riqueza também é... E se quando você vier? E se quando você vier, a sociedade já estiver totalmente mudada e as mulheres serem muito mais felizes do que os homens? Mas eu já pedi pra você. Agora já é. Aí você vai dizer assim, só na minha vez que das coisas estão erradas. Só na minha vez que eu tô errado. Então seu nome vai ser Ricardo. Rico e bonito, né? É por aí. Vamos lá. Então, a resposta é sim, aliás, sim, sem dúvida, né? Pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Agora vamos para 193. Já leu essa? Ah, é, desculpa, 194. Eu que tô regredindo aqui agora. Eu que regredi aqui agora. Eu que tô distraído aqui agora. É. 194 agora. A alma de um homem de bem pode animar, noutra encarnação, o corpo de um celerado. O que é um celerado? Isso que eu já perguntava, Celerado deve ser mais ou menos um degenerado, alguém que meio banda voou, como se diz aqui. É mais ou menos isso. Tem um negócio interessante aqui. Observe que nas perguntas ele sempre usa a palavra homem, né? Ele está usando aqui a palavra homem, gente, como sinônimo de ser humano, tá? Não é homem do sexo masculino, não. Serve para homem e mulher, tá? Porque no espiritismo a gente sabe que o espírito do homem e da mulher é o mesmo, não tem diferença nenhuma. Então, 190, vamos ver a resposta, né? É alguém meio degenerado, uma pessoa que, vamos dizer assim, que não preza pelos bons costumes, que tá mais, vamos dizer assim, mais propenso ao crime, a coisas mais baixo calão, vamos dizer assim, né? É um homem que o espírito não está, né? Ainda não está depurado, né? Ainda não está polido. Jamais ele vai reencarnar para ser, né? Uma pessoa de bem vai reencarnar para ser uma pessoa também, né? Exatamente. Ele vai aumentar esse bem gradativamente. Exato. Ele vai acelerar para lá. Então a resposta é não, pois ela não pode degenerar. É como se fosse reduzir, regredir, né? Regredir. É um espírito regredido, estaciona. Exatamente. Estaciona, você vai ficar no mesmo patamar. O que a gente aprende, a gente não desaprende mais. O que o espírito aprende, ele não desaprende mais. Em termos de evolução, em termos de conhecimento, em termos de evolução moral também, né? Em termos de sentimentos, de tudo isso, né? De empatia, de todos aqueles sentimentos positivos que a gente tem. Então, a partir do momento, agora sim, pode acontecer de você encarnar em um corpo que não permita que você exerça todas as suas faculdades. As habilidades, né? Todas as suas habilidades, né? Pode acontecer. Uma doença, né? Isso, limite, exatamente. Que você não possa fazer tudo aquilo. Exatamente. Por exemplo, se você nascer com um problema, sei lá, nos olhos, você não vai conseguir enxergar. O auditivo que não consegue falar mais. Isso, exatamente. Você nem vai falar, não vai ouvir nada. Não significa que o espírito tem aquela deficiência. Aquela deficiência ela é do corpo, o espírito vai vivenciar aquilo naquela encarnação. Então é algo pontual, tá? 194A.
Mas, no caso, essas limitações do corpo, elas são justamente para melhorar a evolução? Isso, essas limitações do corpo servem para a gente praticar alguma coisa. Eu não sei se vocês lembram de Chico Xavier, que tinha um problema no olho. Lembra? Sempre Todas as vezes que ele diminuiu o ritmo dele trabalhando com as psicografias, o olho dele começava a doer. Vocês já ouviram ele falar isso? Ele já deu algumas entrevistas, ele falava isso. Toda vez que eu paro de trabalhar para a espiritualidade, ou eu diminuo muito o meu ritmo, o olho começa a doer, e aí ele voltava. Claro, isso é uma característica particular dele, né? Mas é só para exemplificar que às vezes as nossas deficiências é para que a gente não faça algo pior. Teve um relatos de espíritos, a gente nunca sabe se são verdadeiros. Mas às vezes eu cito alguns porque podem ser verdadeiros, tá? Não porque eu estou dizendo que é verdade. Mas teve um espírito uma vez que ele apareceu em uma mediúnica e ele relatou que na última encarnação ele tinha vindo sem as duas mãos. E aí ele disse que ele mesmo escolheu vir sem as duas mãos porque ele já tinha tirado a própria vida, ele já tinha cometido suicídio já umas 3 vezes. As últimas 3 encarnações ele tinha cometido suicídio, ele resolveu vir sem mão e conseguiu completar a encarnação dele sem se suicidar. Então, assim, essas deficiências sempre servem para alguma coisa. Elas nunca são inúteis, né? Sempre servem para alguma coisa. Assim como quando você não tem deficiência nenhuma, também tem alguma serventia nisso. Mas se vocês querem saber mesmo mais aprofundadamente, eu vou dizer uma coisa que talvez vai chocar todo mundo. Mas todos nós aqui, enquanto estamos encarnados, somos quase que totalmente deficientes. Porque a gente não consegue exercer as mesmas faculdades que nós temos quando nós estamos desencarnados. Como eu falei aqui, né? A gente caminha se arrastando. Observe seu amigo, sua amiga caminhando. Ela não tira isso aqui do pé do chão. A gente caminha se arrastando. O espírito não precisa disso. A gente só enxerga se tiver de olho aberto, apontando a cabeça para alguém. O espírito, ele enxerga 360 graus. As nossas memórias são limitadas. Se eu botar você em um quarto, se você botar você num quarto que você nunca esteve antes, cheio de objetos, no teto, nas paredes, no chão e tal, e mandar você durante 1 minuto decorar tudo que está dentro daquele quarto, eu estou falando isso porque essas experiências já foram feitas, viu, gente? Experiências científicas. Você vai conseguir decorar ali 9, 10, 12 objetos no máximo. Se você estiver sob hipnose, que quando você está sob hipnose, o espírito, ele desgruda um pouquinho do corpo. Ele fica mais livre. Então a mente funciona melhor. Quando a pessoa está em transe, passa de 20 objetos. Ele decora muito mais. Essa que eu vi eram vários objetos. Vários. A pessoa tinha que olhar tudo durante 1 minuto, ela saiu do quarto. Em cima do guarda-roupa tinha alguma coisa e essa pessoa viu. Em transe, exatamente. Então, observe que enquanto nós estamos encarnados, nós temos as nossas limitações, que nós não temos quando estamos desencarnados. Então, de certa forma, a gente sempre vai ter alguma deficiência, né? Se a gente nos comparar com a fase espiritual. É mais ou menos por aí. Eu tô aonde mesmo? Quem lembra? 194 lá. Agora é 194A. Como é? Pois é. Por enquanto tá bom. 194A. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem. Porque assim, o objetivo da evolução, né? Exatamente, esse melhorar. Então, resposta sim. Isso, o contrário é que não pode. Então, a resposta é sim. Se ela se arrepender, e então será uma recompensa para ela. E aí Kardec faz uma observação aqui embaixo. A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada.
Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem no plano atingido, do plano atingido. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar um humilde artesão e vice-versa, porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei, Jesus carpinteiro. É um exemplo muito bom, né? Mas assim, é interessante isso porque o que a gente vive nas nossas vidas passadas influencia muito no que a gente pensa hoje. A gente não sabe disso porque a gente não lembra, né, da encarnação passada, mas influencia muito. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tem pessoas que estão na encarnação presente como pobres, mas elas querem gastar dinheiro como ricos. E muitas vezes a pessoa tem que reaprender, porque muitas vezes ela teve outras encarnações que ela tinha mais recursos e não é que não soube administrar, é que podia gastar. E ela já se acostumou com isso. Não, com a alma de rico. O pessoal brinca, né? É uma brincadeira que, olha, eu sou um pobre na alma de rico. Mas não pode ser assim, porque senão você não vai se desenvolver, né? Financeiramente você vai ter dificuldades. E muita gente vive assim, né? Quer gastar mais do que tem. E muitas vezes é porque teve uma condição melhor em outras oportunidades e não aprendeu a viver naquela condição mais humilde. Então, tudo isso é aprendizado. E tem que saber administrar. Isso, exatamente. Isso também é aprendizado. Isso faz parte também da inteligência emocional. O consumismo nada mais é do que um desequilíbrio da nossa inteligência emocional, porque o que é você ser compulsivo, um comprador compulsivo? É você deixar sempre a sua emoção sobrepor a razão. É ou não é? Você não pode ver uma liquidação. Contas matemáticas. Pois é. Ganha prêmio e vai gastar 10. Exato. Você tem que fazer esses cálculos, não. Exatamente. Então, assim, tem gente que não pode nem ouvir na palavra promoção, liquidação, né? Que fica doido. E muitas vezes a pessoa não está precisando daquilo, mas só vai para comprar porque está na promoção. Eu mesmo tenho uma tia que ela só vivia no vermelho. Tia, a senhora só vive no vermelho. Que Deus lhe colocou nessa situação que é para você aprender. Exatamente. Só vivendo agora ela está marronzinha, não está tão vermelha não. Porque a gente vai aprendendo aos poucos, né? Exatamente. O nome disso é previdência, né? O nome disso é previdência. Nós temos que ser previdentes. Ser previdente é isso, é viver uma vida equilibrada, pensando em estar sempre bem, né? Sempre é uma palavra muito abrangente, mas é pensar um pouquinho no futuro também, não é pensar só no presente. Nós temos que viver o presente, mas a gente tem que tomar certos cuidados também, né? Viver o presente tomando cuidado com o futuro. Tem uma certa cautela, né? É porque o exagero é sempre ruim. Quando você só vive o futuro, você vive, a sua vida acabou. Você não vive. E quando você só vive o presente, no futuro você pode ter problemas muito sérios. E a gente vê isso todo dia, a gente vê isso o tempo todo, né? Então, tudo tem que estar dentro de um certo equilíbrio. Isso aí é inteligência, né, gente? Inteligência emocional. Porque a gente deixa, né, a emoção falar mais alto. 195, a gente já está bem adiantado no tempo, né? Mas já está quase acabando, viu, gente? Vamos lá. A possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho, como o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde. Ou seja, se ela para pensar, não, eu vou ter outra encarnação. Então essa aqui eu vou deixar só para fazer besteira. Não vou lembrar não, menino. Será que pode acontecer isso? Será que alguém chega a esse nível? Um pouquinho mais atrás. Mas não tem a consciência que está fazendo com consciência. Esse pensamento, na verdade, ele não se sustenta.
Por que ele não se sustenta? Primeiro, que a vida ela pode ser bem curta, mas ela pode também ser longa. Então, se eu deixo essa encarnação aqui para começar a fazer besteira de tudo que é jeito, as consequências elas podem começar a vir rapidamente. Eu posso começar a sofrer na pele muito rapidamente também. Aí eu tô com 20 anos, eu enfio o pé na jaca. Quando eu chegar ali nos 28, 29, eu tô sofrendo o pão que o diabo amassou. Será que eu vou querer ficar até os 80 assim, sofrendo as consequências do que eu fiz dos 20 aos 29? Então, não se sustenta. Não dá pra gente simplesmente tirar uma encarnação sabática e falar assim, essa aqui vai ser pra eu... como é que o pessoal fala? Tem um ditadozinho. Tem um outro ditadozinho que eu não me lembro agora, mas é tipo assim, eu... Esbaldar. me esbaldar, enfim, fazer tudo que eu acho que... Porque assim, gente, todas as vezes que a gente é irresponsável na vida, isso eu tô falando assim, que a gente é irresponsável pra gente satisfazer alguma paixão nossa. Todas as vezes que você foi irresponsável para você satisfazer alguma paixão sua, a consequência vai vir. Só que essa consequência, ela não vale a pena, porque muitas vezes, só em você satisfazer aquilo, e você ter aquela satisfação pessoal naquele momento, vai te causar anos de problemas, né? Então, é por isso que esse tipo de pensamento não se sustenta. Já que eu vou evoluir na próxima encarnação, nessa daqui eu vou só fazer o que eu quero mesmo, não estou nem aí. Não vai se sustentar, não vai conseguir. Uma hora você vai ter, a não ser que você queira viver ao léu. Não, eu vou viver na rua, se alguém me der comida eu como, se não me der eu não como também, se chover eu tomo banho, se não chover eu fico do jeito que eu estou. Aí é outra coisa. Mas fora isso, você não vai aguentar as consequências das suas atitudes, tá? Vamos ver o que os espíritos responderam. Vamos ver. Não, eu quero. Os espíritos estão trabalhando lá no hospital aí. É alguma coisa lá. Tá tendo uma emergência. Como é que chama o hospital do Astral? De quê? O hospital do Astral é colônia? Não, as colônias são cidades inteiras. Os hospitais são chamados de hospitais espirituais. Hospital espiritual. Geralmente as pessoas ficam ali no Tá movimentado, centro, né? na mesma vibe do centro dos anos de Cristo. Tem alguns relatos que dizem que tem um ponto aqui, né? Que é como se fosse pra gente é como se fosse um posto de saúde. É como se fosse isso. Mas a gente chama de hospital espiritual mesmo. Tem alguns relatos que dizem que tem realmente aqui. Tomara que tenha, né? Vamos ver então a resposta dos espíritos. Aquele que assim pensa não acredita em nada e a ideia de um castigo eterno não o coibiria mais, porque a sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade. Se não houvessem empregado os meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. Um espírito imperfeito pode pensar como dizes, em sua vida corporal, mas uma vez liberto da matéria, pensará de outra maneira, porque logo perceberá que calculou mal, e é então que trará numa nova existência um sentimento diverso, ou seja, um sentimento diferente. É assim que se efetiva o progresso. E eis porque tendes na terra uns homens mais adiantados que outros. Uns já têm uma experiência que os outros ainda não tiveram, mas que adquiriram pouco a pouco. Deles depende impulsionar o próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Ele falou um negócio aqui que eu não falei ainda, que o espírito, quando ele faz muita coisa errada durante a vida, quando ele desencarna, ele tem ali contato com uma nova realidade. E ali, se ele achou pouco as consequências que ele sofreu aqui na Terra por fazer coisa errada, as consequências lá são muito piores. Então ele já vem na próxima encarnação com essa sensação de que, eu deveria ter feito alguma coisa que eu não fiz. E aí nessa encarnação ele começa a aprimorar o seu senso de responsabilidade. Que eu não sei se vocês sabem, mas nas mulheres é mais fácil de fazer isso do que nos homens. Sabia disso? Que beleza.
A mulher ela desenvolve mais facilmente o senso de responsabilidade do que os homens. Hã? Quero vir agora. Tu tá igual Rafa. Tá igual Rafa. Tô lhe dizendo, viu? Mas isso tem a ver com a biologia. Isso não é uma característica do espírito. Isso é uma influência do corpo sobre o espírito. Por quê? Porque a mulher ela tem que ter isso biologicamente falando, porque ela vai virar mãe. Vai virar o quê? Mãe. Então ela tem que ter o senso de responsabilidade mais apurado. Ser pai agora para pagar a pensão. Exatamente. Quando a pensão Eu, biologicamente, acho mais fácil. é mais fácil. Uma coisa que acontece, não é questão de preconceito não, porque eu sou homem, né? Eu não sou antimachista, nem misógino, nem nada disso, pelo amor de Deus. Mas acontece às vezes, muitas vezes em uma idade um pouco menos avançada, numa idade mais jovem, acontece dos patrões terem menos problemas com as funcionárias mulheres do que com os funcionários homens, no geral. Por que isso acontece? Porque o homem ele demora um pouco mais de desenvolver esse senso de responsabilidade. E aí você às vezes contrata uma mulher para uma empresa, mulher de 17, 18 anos, né? Aqui tem que ser 18. Então, a mulher de 18 anos já está ali, muito preocupada com seus afazeres e ela não quer deixar nada sem fazer, ela não quer fazer nada errado. E muitas vezes o cara da mesma idade, eu não tô dizendo que é todo mundo, tá, gente? Eu tô falando que na média isso acontece. Aquele cara ali, ele tá meio assim, ele tá meio pensando assim, eu só tô dando tempo aqui, na hora que eu arrumar coisa melhor, eu vazo. Então eu não tô nem aí se essa empresa vai para frente ou se não vai. Eu não tô nem aí, se eu puder empurrar o que eu tenho para fazer pro vizinho, eu vou empurrar. Então assim, lógico que tem muita gente que não é assim, eu não estou dizendo que é todo mundo, mas é mais fácil você encontrar isso no homem do que na mulher, né? Por conta dessa questão biológica mesmo. Então tem certos empregos que dificilmente você vê um homem ser contratado. Por exemplo, nas clínicas médicas, odontológicas, né? Dificilmente você vê um recepcionista homem. Vocês já perceberam isso? Dificilmente. Porque o empresário sabe disso. Ele já contratou. Só contrata dançarino. Então o que é que acontece? Só para explicar o ponto. Esse empresário, muitas vezes, ele já contratou um pedreiro que deixou ele na mão. Muitas vezes ele já contratou um pintor que deixou ele na mão. Ele já contratou um eletricista que deixou ele na mão. Isso é experiência própria, porque já aconteceu isso comigo várias vezes. Você contrata uma pessoa, minha clínica tem que estar aberta na segunda, porque senão eu perco dinheiro. Você vem realizar o serviço no domingo, o cara vem, me paga aqui um adiantado que eu vou, com certeza. Aí você paga o adiantado, o cara bebe o dia inteiro. Ele bebe o dia inteiro, ele não vai, aí na segunda-feira você fica na mão. Isso acontece, então assim, é por isso que eu tô falando, né? É algo biológico mesmo, é algo biológico. Lógico que a biologia... Eu só pago e não sei. Pois é. Eu estou pagando, não vai vir. Exatamente. Mas eu estou dando esse exemplo justamente porque vocês mesmos já sabem que isso acontece. Vocês mesmos estão concordando. Vocês já sabem que isso acontece. Né? Exato. Então, assim, a biologia, ela apenas nos influencia. Não significa que nós temos que ser irresponsáveis, porque o nosso biológico favorece isso. Para isso é que a gente tem a inteligência, né? A gente tem as nossas capacidades para a gente tentar, como é que fala? Para a gente tentar sobrepor os nossos defeitos. Só faltam duas questões. Eu não vou deixar a próxima só para duas questões. Lê logo essas duas. É porque está filmado, aí eu não posso filmar uma hora do próximo encontro só com duas questões. Aí essas aqui eu vou ter que terminar agora. Vamos lá então. 196. Só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo
ou de depurador pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição, ou seja, é uma espécie de, vamos dizer assim, de escola que a gente tem que passar. Crivo que ele está falando é que seleciona, né? E a resposta é sim, é bem isso. Eles melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, num tempo mais ou menos longo e segundo os seus esforços, o alvo para o qual se dirigem. Essa eu não vou comentar porque a gente já comentou. E vamos para a última agora, 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para o melhorar ou é o espírito que influi sobre o corpo? Existem influências múltiplas, mas quem manda no final, se o ser for ainda muito primitivo, quem manda é o corpo. Porque os instintos eles sobrepõem a inteligência. Agora, se já for um ser consciente como nós, aí o espírito sobrepõe o corpo. Olha a resposta. É a escala, certo? Já assim, A resposta está diferente. Não, a resposta está falando de nós. A resposta está falando de nós, tá? Quando eles respondem aqui, eles não estão falando dos outros animais, dos outros seres vivos, estão falando de nós. Então, em nós, ó a resposta. Ó. O teu espírito é tudo, o teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Então, aqui ele está falando de nós, seres já conscienciais, tá? E aí eu vou só ler aqui o restinho que Kardec fala. Temos no suco da vinha, eu entendi vida, uma imagem material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor, chamado de espírito ou álcool, mas enfraquecido por grande quantidade de matéria estranha que lhe alteram a essência e não chega à pureza absoluta senão depois de muitas destilações, em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o perispírito, que se purifica a si mesmo à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Ele está dando um exemplo de uma bebida que vai sendo destilada, vai jogando para fora aquilo que não serve, até chegar ao ponto de se depurar. É uma analogia que não é, né, totalmente perfeita, não é, mas é só para a gente entender, tá? Bem, como a gente já avançou um pouquinho do horário, só para a gente finalizar, no próximo encontro a gente vai estudar sorte das crenças após a morte. Das crianças. Desculpe, das crianças, né? Sorte das crianças após a morte, ou seja, o que acontece com as crianças, né, após a morte, tá? É um tema também bastante interessante, eu aguardo vocês aqui na próxima terça-feira para a gente estudar e aprender um pouquinho junto, tá? Vamos finalizar.